uma palestra muito importante sobre a questão da segurança do paciente, né? Dr. Gustavo Giannatasio, ele é diretor de farmacovigilância da Bayer e ele é responsável no Brasil por monitorar, né, os produtos da empresa, garantir a segurança dos pacientes em uso dos medicamentos Bayer comercializados no país. E depois vem a doutora Clarissa, que também já está aqui, gerente médica científica de oftalmologia da Bayer, falar sobre esse assunto. Vem para cá, doutor Gustavo. Muito obrigada. Bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês essa manhã de sábado. Obrigado, Fabiana, pelo convite, obrigado à organização pelo convite. Eu tenho uma apresentação para a gente passar só para guiar uns tópicos, né? Mas eu vou começar me apresentando. Então, eu sou Gustavo Giannatasio, sou diretor de farmacovigilância da Bayer. Sou médico de formação, mas estou na indústria há muito tempo. Vou falar de um tema hoje que é um tema que talvez pareça muito distante, né, do nosso dia a dia, que é farmacovigilância. Talvez muitas pessoas aqui não ouviram falar de farmacovigilância, ou muito pouco de farmacovigilância, mas é alguma coisa que está muito presente, no final das contas, no nosso dia a dia. Por quê? É a segurança do paciente, ou a segurança de todos nós, usando o medicamento no dia a dia, né? Quando a gente vai falar de um medicamento que entra no mercado, um medicamento que a gente usa no dia a dia, ele passa por uma fase de estudos lá atrás, né? E esses estudos eles analisam ali populações específicas. E, consequentemente, os dados de segurança desses produtos eles são limitados num primeiro momento. Eles são robustos, mas limitados a determinadas populações. E aí, essas informações elas servem de base para as autoridades liberar o medicamento, né? Ou seja, todo medicamento tem que ter uma relação benefício-risco que é positivo. Isso significa o quê? Que o benefício que ele vai trazer para o paciente supera qualquer eventual risco de um evento adverso. Todo medicamento tem algum risco, nenhum medicamento é isento de risco, né? A gente brinca que até água em excesso pode trazer um evento adverso. Então, a partir do momento em que o medicamento está no mercado, a gente continua analisando e avaliando de maneira ininterrupta a segurança desse medicamento, com informações que a companhia recebe, com informações de literatura, com informações que as autoridades, aqui no Brasil, a Anvisa, recebe. A gente troca essas informações, né? A gente reporta os casos para a Anvisa e ela vai monitorando. Então, passar aqui. Então, farmacovigilância é uma ciência, né? Ela começa lá na década de 60, em função do problema que teve com a talidomida. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, começa a monitorar isso com mais atenção. Consequentemente, as autoridades também mudam o foco e passam a analisar, então, essa segurança dos medicamentos. Depois, o objetivo da farmacovigilância é estar constantemente avaliando para garantir a detecção de algum sinal que não seja adequado. Isso pode impactar, por exemplo, numa mudança de bula, na retirada do medicamento do mercado. A gente teve um caso lá na década de 2000 de um medicamento que era muito utilizado e durante os estudos não foram identificados um determinado padrão de evento adverso. Depois, em uso na população geral, né, não só aquela população do estudo, começou a se identificar que tinha um problema, causava um evento adverso que era cardiovascular, importante, levando à morte, consequentemente levou à retirada desse produto do mercado. E o principal, né, farmacovigilância, segurança do paciente, é uso racional de medicamento. E quando a gente fala em uso racional de medicamento, pode parecer um pouco chato, mas leitura da bula é importante, principalmente quando a gente está falando de um paciente que utiliza mais de uma medicação, que utiliza várias medicações. Hoje, cada dia é mais frequente aquele paciente polimedicado. E essas interações medicamentosas podem levar
a eventos adversos. E, por fim, como eu falei, a questão do benefício-risco, isso é informação, né? A gente precisa prover para pacientes, para médicos, para as autoridades, para toda a sociedade, as informações que são mais atuais e mais fidedignas possíveis com relação ao benefício dos produtos. Bom, aqui um pouco para fazer a distinção, né? A gente fala muito evento colateral, evento adverso, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? É parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente está falando de efeito colateral, a gente está falando em qualquer efeito relacionado ao uso do medicamento. Ele pode ser benéfico ou pode trazer algum malefício. Tá? Então, um exemplo de efeito colateral, o paciente está tomando uma medicação e acontece alguma coisa boa. Tem um caso de um medicamento que estava sendo desenvolvido para hipertensão pulmonar, um determinado evento adverso ali, um efeito colateral, melhor dizendo, ali, durante o programa de desenvolvimento, levou a empresa, então, a desenvolver esse produto para uma outra doença, acabou sendo um sucesso aí de mercado. E quando a gente está falando, então, no evento adverso, pela OMS, tem que ter uma relação, um incidente que causa algum dano para o paciente. Então, o que a gente deve relatar, né? A gente relata para a empresa ou para a autoridade, né? Mais para frente eu vou falar, o evento adverso, que pode ser desde alguma coisa que está prevista em bula, né? Então, estou tomando um medicamento qualquer e está descrito lá na bula que esse medicamento pode causar cefaleia. Se eu tive cefaleia, é um evento conhecido, mas é um evento adverso. Então, a gente deve relatar, deve acompanhar isso. Mas também posso relatar alguma coisa que aparentemente não tem nenhuma relação com aquilo que a gente está esperando. Então, estou tomando um medicamento qualquer, um medicamento simples aí de OTC, por exemplo, esses que a gente compra sem prescrição, e, sei lá, sofri um acidente de carro. Tem relação? Não sei, pode ter. Né? A gente vê lá que na bula dos medicamentos, alguns deles vêm a informação para que a gente não operar equipamento pesado. Por quê? Desse medicamento ter um evento adverso conhecido, que seria redução da capacidade de discernimento, da capacidade motora, então está ali descrito. Mas um outro medicamento pode ser que não tenha aquela informação, mas a partir do momento em que a empresa ou a autoridade começa a receber esses relatos, ele vai analisar e isso pode levar a uma mudança de bula. Então, tudo que acontece, se tiver alguma relevância, a gente deve prestar atenção, deve relatar. Então, entre o que a gente deve relatar, né, que a gente chama de relações de especial interesse, está ali o uso off-label. O que é o uso off-label? Então, eu tenho um medicamento que é indicado para diabetes e eu estou usando ele para emagrecimento. Isso está correto? Não tem dados para isso, o medicamento não tem aprovação para isso. Então, não sei qual o nível de segurança desse paciente tomando essa medicação para essa finalidade que não é a correta. Então, isso deve ser relatado, tanto para o fabricante e, se vocês quiserem, também para a Anvisa. Mas deve ser relatado, porque isso pode ser, lá na frente, um problema, né? Levar uma detecção de sinal e falar, olha, esse medicamento não pode ser usado para isso. Ou pode levar a uma alteração de bula e isso pode ser uma indicação no futuro. Então, uso off-label, a gente deve relatar. Uso durante gravidez, lactação, também é importante a gente relatar. De maneira geral, não tem estudos com grávidas, né, nem com lactantes, porque alguns dos medicamentos podem ultrapassar a barreira placentária ou pode ser transmitido através do leite. Então, não tem estudos. Então, a maior parte dos medicamentos não tem dados. Então, quando isso acontece, a empresa precisa monitorar se tem algum problema ali com isso. A questão de abuso, né, acontece mais com algumas determinadas classes, por exemplo, psicotrópicos. Uso intencional. Aqui, às vezes, a gente está falando de
pessoas que usam isso, um medicamento, seja para uma tentativa de se machucar, tentativa de suicídio, ou para ter um efeito desejado por ele, mas não previsto em bula, muito parecido com o uso recreativo. E o uso recreativo é aquele que o paciente usa a medicação totalmente desvirtuada, por exemplo, os inibidores de PDE5, que era utilizado de maneira indiscriminada. Então, o que acontece com o relato? Né? Pode ser que a gente fale, olha, vale a pena relatar, não acontece nada, não sei o que se passa. Então, quando a gente recebe esse relato, a indústria ou a Anvisa, a primeira coisa que acontece é a classificação desse evento adverso. Então, a gente vai analisar se ele é um relato, se é um evento adverso que está descrito em bula ou não, se ele está relacionado ou não, se ele é sério ou não. Lógico que os eventos adversos não descritos em bula são muito mais importantes, porque são eles que a gente vai fazer uma análise de sinal mais importante. Mas todos eles são tratados de maneira iguais, vamos dizer assim, todos eles entram no banco de dados, todos eles vão compor depois os relatórios que a gente produz. Então, relação de causalidade, eu já falei, né, se ele está relacionado ou não. Então, esses 5 minutos, tá bom. Então, a gente vai monitorar de maneira constante isso, aquelas informações que estão ali no banco de dados, vai fazer a detecção de sinal, a gente vai produzir relatórios de segurança com alguma periodicidade, e aí inclui plano de gerenciamento de risco, a gente entrega para as autoridades e a própria empresa faz ações para evitar que determinada ação aconteça. Então, por exemplo, se a gente identifica um uso off-label como empresa, a gente vai propor alguma ação, ou conscientização de médico, conscientização de paciente, para que isso não ocorra, por exemplo. E a notificação para as autoridades. Então, o que devo relatar? Né? Então, todo evento adverso, mesmo aqueles estados em bula, a gente deve relatar. As situações de especial interesse. Para relatar é simples, basta eu saber quem é o paciente, qual o evento adverso, qual o produto, e o relator é quem está fazendo. Relato para o fabricante ou para a Anvisa. Né? A Anvisa é fácil através do Vigimed, para os fabricantes mais fácil ainda, através do 0800. A gente está sempre preparado para receber isso. E o relato, quanto mais detalhado, quanto mais informações a gente tiver, melhor, porque a gente pode analisar essas medicações concomitantes, outras patologias que o paciente tenha. Então, quem é responsável? Né? Em primeiro lugar, o detentor do registro, que é o fabricante. Em segundo lugar, a Anvisa. Né? A Anvisa faz um trabalho excelente em termos de farmacovigilância. O Brasil é um dos países referência em farmacovigilância. A Anvisa é um dos países, é uma das agências que define os estándares de farmacovigilância no mundo, junto com o FDA, com o EMA, que é a agência americana e a agência europeia. Os profissionais de saúde têm uma importância muito grande, o médico tem uma importância muito grande na segurança do paciente, mas também o paciente tem um papel importante nessa cadeia, que é justamente prestar atenção no que está acontecendo e relatar, seja para o médico, seja para o fabricante, seja para a autoridade. Aqui falar rapidamente sobre na Bayer, né? A gente tem uma cultura de farmacovigilância na Bayer, é uma empresa, a gente tem uma política corporativa que obriga que todo colaborador seja comprometido e que reporte os eventos adversos que a gente tenha conhecimento dentro da empresa em 24 horas. A gente faz uma análise contínua para garantir o melhor benefício-risco. Globalmente, temos mais ou menos 1.000 profissionais de saúde trabalhando exclusivamente em farmacovigilância dentro da empresa. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 150. A gente é a maior estrutura de farmacovigilância operando no país, com funções locais, regionais e globais. E a gente tem uma cobertura de 24 horas por dia, 365 dias por ano. A gente tem centros espalhados pelo mundo. Então, em qualquer momento do dia, a gente tem um desses centros de farmacovigilância operando. Falar um pouco de direito de paciente. Né? Então, o relato é a forma mais eficiente de garantir a segurança do paciente. Né? Então, é importante que o paciente esteja informado sobre os riscos, os benefícios, os objetivos do tratamento. Então, quando está discutindo com o médico, quando o médico está prescrevendo uma medicação, ele precisa explicar para vocês precisam fazer perguntas, né,
precisam estar empoderados para discutir esse tratamento, né? Diferente, às vezes, da gente buscar alguma informação que é um pouco mais rasa na internet, mas está muito consciente do que esperar daquele tratamento, né? Muita falha de tratamento ocorre por expectativa, expectativas que são um pouco distintas da realidade. Às vezes o médico prescreve rápido, não fala, não explica exatamente o que esperar. A gente espera alguma coisa e às vezes a gente abandona o tratamento porque não está atingindo aquele objetivo que a gente espera. Então, a informação é uma importante arma para eficácia de tratamento. Estou terminando. E, por último, né, a gente saber que medicamento está utilizando. A gente sabe que, principalmente no serviço público, tem muito produto lá do mesmo princípio ativo e não necessariamente a gente sabe exatamente o que é. Às vezes tem produtos que são da mesma classe terapêutica. Classe terapêutica significa que eles servem para o tratamento da mesma patologia, mas não são necessariamente a mesma molécula, né? Um pouco diferente. Mas classe terapêutica, às vezes, eles são intercambiáveis ali dentro do serviço. Então, é importante a gente saber qual medicamento a gente está usando. Ele pode ser o genérico, ele pode ser o original, ele pode ser o similar, não importa, né? Todos eles agem, eu espero que agem da mesma maneira, mas o importante é a gente saber qual deles, porque se a gente tiver evento adverso, a gente precisa relatar para o fabricante ou para a Anvisa, e é importante que a gente saiba qual. Bom, eu termino aqui minha apresentação. Obrigado pelo tempo. Passo agora para Clarissa. Muito obrigada, doutor Gustavo. Viu? Obrigada pela sua informação, pela mensagem. Doutora Clarissa, aqui vou apresentá-la. Doutora Clarissa Castro, gerente médica científica de oftalmologia da Bayer, vai complementar esse recado tão importante do doutor Gustavo sobre a nossa segurança, gente. Nossa segurança importa, tá bom? Vai lá, doutora Clarissa. Obrigada por estar aqui hoje, viu? Obrigada a você. Por favor, obrigada. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? Espero que sim, nesse sabadão maravilhoso de sol, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidinho para vocês sobre como é que é a jornada do paciente diabético, do paciente com retinopatia diabética, na verdade, dentro do Sistema Único de Saúde, tá? O diabetes é uma doença que, como vocês sabem, ou pelo menos alguns de vocês sabem, ela pode dar várias complicações, né, se ela não for bem tratada. E uma dessas complicações é justamente a retinopatia diabética. São algumas alterações na retina que precisam ser acompanhadas por um oftalmologista, tá? Bom, antes da gente entrar na jornada do paciente propriamente dita, vamos falar um pouquinho do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que é o PCDT, e que é o protocolo de diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética no SUS, tá? Esse protocolo ele foi aprovado em 1/10/2021 e é através desse protocolo que o Ministério da Saúde determina como deve ser feito o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento dos pacientes com retinopatia diabética, certo? E, dentro desse diagnóstico, a gente consegue classificar a retinopatia diabética em leve, moderada, grave, e, de acordo com essa classificação, a gente tem tipos de tratamento diferentes, tá? Então, a gente pode ter o tratamento com laser, que é comum, não sei se algum de vocês aí já fez, tá? O tratamento com cirurgia, uma cirurgia que chama vitrectomia, ou o tratamento com injeções intraoculares de medicações que chamam anti-VEGF, tá? Aprovadas em bula. Então, é isso que o PCDT fala para a gente, tá? Agora, vamos passar
para o próximo slide, que é a jornada do paciente propriamente dita, tá? É importante frisar que essa jornada depende muito da região em que a gente se encontra. O Sistema Único de Saúde é um sistema que ele é descentralizado. O que significa? Que cada região tem autonomia para determinar quais são os passos do paciente dentro do sistema. Tá? Uma coisa que existe em comum e que vai funcionar para todo mundo é que o primeiro passo para o paciente com retinopatia diabética no SUS é procurar o posto de saúde, a UBS, né, a Unidade de Atenção Básica, mais perto da sua casa. É a partir daí que vocês vão começar o restante da jornada. Tá? Depois, o paciente que já tem diagnóstico de retinopatia diabética, esse paciente, se ele tiver o diagnóstico confirmado, perdão, deixa eu só ler ali, ó, ele vai para uma consulta de imagem, se ele não tiver o diagnóstico confirmado, para ver se ele tem ou não. Se for feito esse diagnóstico, aí o pessoal da UBS vai encaminhar o paciente para o oftalmologista geral. O oftalmologista geral vai, então, avaliar todo o quadro da doença para ver se é necessário encaminhar o paciente para um especialista em retina. Tá? Muitas vezes, esse passo do oftalmologista geral, em algumas regiões, como eu falei para vocês, ele pode ser pulado, digamos assim. Tá? Mas, normalmente, é isso que acontece. Você vai na UBS, consulta com o médico de família, vai para o oftalmologista geral e depois vai para o oftalmologista especialista em retina. E aí, esse oftalmologista especialista em retina é que vai determinar qual é o tipo de tratamento que você deve fazer. E, a partir daí, você vai entregar as documentações necessárias que forem solicitadas para partirem para o tratamento. Tá? Então, é basicamente essa jornada. Lembrando que é bom sempre começar pelo posto de saúde para fazer esse diagnóstico. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma manhã ótima, continuem aproveitando aí as atividades e um abraço para todos. Muito, muito importante essa informação, obrigada. Um mimo para você. E reforçando, gente, que nesse mimo tem a colaboração do nosso parceiro Loçúcar com esse kit delicioso e também o livro 100 anos de insulina da nossa parceira Letícia Martins da Momento Diabetes. Se delicie com os produtos e com a leitura, você vai amar. E essa canequinha para o seu café da manhã, né? Que como a gente começa o nosso dia, é sempre um recomeço. Muito obrigada, viu? Obrigada.